especialista, né? Hoje em dia o povo faz o quê? Ele acredita na mídia, ele acredita no especialista que estuda aquilo. Então eu falei assim, você viu a opinião do especialista então, e procurei editoras esotéricas. Só que no caso o livro não é, ele é uma ficção, ele é uma história, não é só dados sobre bruxas ou dados sobre fadas. E acabou que eu fiquei 8 meses procurando uma editora que na verdade não ia acabar me satisfazendo. Então o que eu fiz depois? Quando eu recebi as respostas, seu livro é muito bom, tem um bom marketing, mas não faz parte da nossa linha editorial, eu comecei realmente a pesquisar. Como eu estava na livraria, eu comecei a ver todos os livros de ficção que eu mesma lia e comecei a anotar todas as editoras que tinham essa coleção e comecei a mandar a cópia original para essas editoras. Porque no caso, quando você escreve um livro, você imprime várias cópias, faz uma carta de apresentação e começa a enviar para as editoras que têm interesse nesse tipo de livro. Só que o que acontece? O mercado brasileiro é complicado para a parte de ficção. Por quê? Hoje em dia, se você for ver nos best-sellers, a maioria acaba até sendo ficção. Mas são ficções estrangeiras, são autores internacionais, autores americanos. Então, todo o dinheiro que a editora tem para revertir em novos livros, eles compram esses direitos de livros estrangeiros. E para os brasileiros que acabam escrevendo a mesma coisa, acaba sendo muito restrito. Então, o que aconteceu? Eu comecei a procurar editora, mas a maioria realmente dava acesso a livros americanos. Então, em 2007, eu estava naquele impasse, né? Poxa, eu tenho um livro que eu acho bacana de mostrar para as pessoas, mas não tem como eu estar publicando. Então, o que eu fiz? Eu acabei deixando o Brasil, fui morar nos Estados Unidos por um ano, morei em São Francisco num programa de intercâmbio chamado Au Pair, que no caso eu fui com uma família americana, cuidei dos filhos deles, e acabou acontecendo um monte de coisa interessante na minha vida. Por quê? Esse ano eu consegui pensar bastante de como seriam meus próximos livros. As lugares que eu acabei conhecendo me deram ideias para outros tipos de livro. E eu tive um ano muito interessante porque eu tive a oportunidade de viajar bastante. Nesse ano, por exemplo, nos Estados Unidos, eu conheci Nova York, Los Angeles, Las Vegas, Havaí. Eu fui para Toronto, no Canadá, para o México e tive a oportunidade de ir para a Europa, que era o cenário do meu próprio livro. Então eu fui para Paris e para Londres. Então eu tinha 3 sonhos na minha vida. O primeiro era publicar o meu livro. O segundo era conhecer Londres, que era o cenário do meu livro, e era o cenário, por exemplo, de Harry Potter, que era um livro que eu gostava muito, então era uma cidade que me encantava. E o terceiro que era conhecer os atores de Harry Potter. Então, no ano de 2007 foi legal porque eu realizei 2 dos meus sonhos. Eu pude ir para Londres, eu conheci todos os cenários lá, Stonehenge, que faz parte do meu livro, fui na plataforma 9/3/4 do Harry Potter e pude sentar na Praça Trafalgar. O que para mim seria sentar na Praça Trafalgar? Quando você escreve um livro, você imagina aquele cenário, você pensa o quê? Poxa, aquele cenário foi onde meu personagem estava, aquele momento foi especial para ela e foi especial para mim, porque eu escrevi isso. Eu tive a sensação que a personagem estava tendo e transcrevi. Então foi isso que aconteceu. Eu pude sentar onde minha personagem sentava e ver todo aquele cenário que ela via. E eu vi que, por exemplo, se o personagem que ela amava visse daquela direção como eu imaginava, realmente tinha como. Por quê? Porque tinha aquela rua que eu imaginava que na verdade eu não sabia se existia ou não. Então eu tive essa oportunidade de conhecer Londres e em Los Angeles também eu tive a oportunidade de participar da premiere de Harry Potter. Então o que aconteceu? Eu fiz parte de um site, faço parte de um site hoje em dia, que é o Pottermore.com, que é o maior site de Harry Potter que existe no Brasil. Então, através desse site, eu fui para Los Angeles, lá estava tendo uma premiere, que é o lançamento do filme Harry Potter e a Ordem da Fênix, e eu tive uma sorte grande, porque eu e minha amiga eram as únicas brasileiras lá, a gente estava com bandeira do Brasil, fazendo a maior festa, fomos entrevistados por vários canais. E os atores, o Daniel Radcliffe, Emma Watson e o Rupert Grint, que são os atores principais do filme, acabaram vindo até a gente e começou a conversar. E até deu autógrafo, o Rupert Grint, que é um personagem gay, deu um beijo. Então, para os fãs de Harry Potter foi um grande marco, porque brasileiros conseguiram ter acesso a eles, a ter acesso a conversar com eles, a pedir para eles falarem oi para o Brasil. Então, era a mensagem de tipo, sonhos impossíveis podem acontecer. Porque desde pequeno eu sonhava com isso. Fui para Londres, conheci os atores de Harry Potter e todo mundo falava, às vezes isso pode não acontecer, são coisas muito difíceis para o dia a dia nosso.
mas o que eu gostaria de passar é que realmente nada é difícil. Então o que eu fiz? Quando eu voltei no ano passado dos Estados Unidos, eu voltei para a faculdade de jornalismo, comecei o segundo ano na UNIC, entrei para a IBM, que é a companhia que eu trabalho hoje, e comecei a pensar, eu quero realmente publicar o meu livro. Comecei a ir atrás das editoras, novamente as editoras de ficção, porque no mercado literário é assim, é difícil, você tem que realmente pesquisar, você tem que realmente ir atrás, porque o espaço é único, se você conseguir aquela chance, você tem que ir atrás. Então o que aconteceu? Eu tive uma sorte que na minha própria classe de faculdade tinha uma menina que ela trabalha numa editora daqui da região. E ela conversou comigo e ela falou assim, olha, você não tem interesse de mostrar seu livro para a nossa editora? A gente não tem livro de ficção e a gente está interessado em publicar. Porque é uma editora nova, então eles querem mais livros para o mercado deles. Só que o que acontece? É aquele tipo de editora que não tem muito capital. Então eles não podem arcar com todo o custo do livro. Então eles falam assim, olha, a gente paga metade do orçamento. Aí você pensa, eu tenho 20 anos, eu tenho um emprego querendo não, meio que novo, e agora vai dar para arcar, porque querendo ou não, um livro custa muito caro. Mesmo em metade, você acaba tendo um gasto. Aí eu fiquei pensando, poxa, querendo ou não, o retorno no Brasil é complicado, mas eu creio que se você tem um sonho, se aquilo é um objetivo de vida sua, então você tem que realmente tentar. E foi o que eu fiz. Em dezembro eu consegui fechar o contrato com a editora Escrita, que é esse Barão Geraldo, e eu consegui ver esse mundo novo de quê? Vamos publicar o meu livro, vamos fazer aquela história que eu queria apresentar para o mundo, finalmente sair. Então começou a parte de edição, começou toda a correção, criar a capa, e isso é bem legal para um escritor porque você começa a botar em ação a sua história. Então foi um processo de mais ou menos 2 meses e meio de criar esse livro, desde da parte de correção até a parte final de capa e etc. E depois a pensar como seria o lançamento. Então, dia 13 de fevereiro, uma sexta-feira 13, calhou assim de ser, uma sexta-feira 13, no caso meu livro é bem mágico, eu fiz o lançamento lá na FENAC, do Dom Pedro, e foi muito interessante, porque, querendo ou não, eu sou uma escritora iniciante, então eu não imaginei que tantas pessoas fossem no lançamento, e acabou lotando a livraria, várias pessoas apareceram, foi bem divertido, e naquele momento eu pensei, realmente, nada por acaso. Se você tem um sonho, você tem que percorrer. O mercado é difícil, é muito difícil, mas tá aí, tem a possibilidade de se lançar. Se você é um escritor, tem a possibilidade de lançar o seu livro. Então, nesse dia, eu comecei a ver, nossa, eu não escrevi esse livro à toa, eu tenho uma história para passar para outras pessoas, e eu me senti realizada. Hoje em dia, faz 2 meses que eu lancei, eu estou indo nesses tipos de eventos da palestra, começar a dar noite de autógrafo, por quê? A primeira passo que você consegue divulgar o seu livro. A partir disso, mídia vem a parte de revista, vem a parte de jornal, televisiva, que é muito difícil. Por exemplo, eu como iniciante ainda não tive esse acesso. Mas eu sei que isso são consequências de etapas. Então, se você lança um livro, você lança primeiro, você tem um lançamento, aí você começa a divulgar ele, para um dia, quem sabe, você chegar a um Paulo Coelho da vida, uma J.K. Rowling, de estar vendendo no mundo inteiro. Então, a mensagem que eu tenho é, continuem lutando, realmente, dificuldades vão sempre ter, a luta é difícil.